Bom dia, amados ouvintes, bom dia, caros colegas, cara professora Maria Emília. Hoje recebo no Momento Cultural os alunos do curso de História em EAD. Eu, Maria Luciene, também aluna do mesmo curso, tenho a honra de receber os meus colegas Carlos Magnus e Erinaldo Rocha, que vamos falar hoje sobre algumas aventuras. Bom dia, Luciene, bom dia, Erinaldo. É um prazer estar aqui no Momento Cultural para explanar um pouco sobre a história de Alexandre Dumas e sobre os Três Mosqueteiros. Bom dia, Carlos, bom dia, Luciene. Eu sou Erinaldo, aluno de História EAD, e vamos falar sobre como esses mosqueteiros se vestiam, sobre a arquitetura, a economia. Bem, caro ouvinte, como caros colegas, nós vamos fazer esse momento relativo em forma de entrevista e eu quero perguntar aos nobres colegas, eles como futuros historiadores, futuros professores de história, o seguinte: Carlos, eu queria saber de você por que Alexandre Dumas, mais precisamente os Três Mosqueteiros. Luciene, Alexandre Dumas porque foi um escritor popular do seu tempo, um historiador romântico que gostava tanto de festa, de jogos, de namorada, de luxo. Ele acabou e consideravelmente a fortuna que obteve através de seus livros, como Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo, e os atores principais eram Portos, Athos, da Tagmar, Aramis. Mas, Carlos, ainda dentro dessa possibilidade de conhecimento de Alexandre Dumas, dos Três Mosqueteiros, em que ano se passou essa história? Foi no ano de 1802 ao ano de 1870. Do que se trata a história e quem são os personagens principais? A história se trata através de aventuras, de traição, de romances. E seus personagens quem são? Tinha o rei Luís XIII, o Cordial Richelieu e os Três Mosqueteiros, e também teve um grande papel importante o mosqueteiro que depois, nós conhecemos os três principais, mas também teve um grande papel importante da Tagmar, Portos, Athos e Aramis. Isso mesmo, Carlos. Realmente foram grandes idealistas, né? Os mosqueteiros, e o D'Artagnan, ele veio para aprimorar tudo aquilo, para fechar junto com os colegas. Mas agora eu passo a pergunta para você, Erinaldo. Eu quero ouvir de você. Qual era o estilo da época? Bom dia, Carlos, bom dia, Luciene. As vestes da época eram a caráter da monarquia. Para as mulheres, elas usavam roupas longas, vestidos longos e cheios, ornavam-se os seus cabelos, usavam joias. Quanto aos homens, eles utilizavam roupas a caráter da monarquia, tais como túnicas, calças a meia perna, botas a salto alto, e sem falar da espada, que era seu grande aparato de luta. Verdade, é uma roupa bem típica, bem charmosa por sinal, né? É verdade, Erinaldo. Mas diante de todo essa vestimenta, de esse falar, e a arquitetura? Você que nos fala sobre a arquitetura da época de Luís XIII? Bem, a arquitetura, por tratar-se da monarquia, era uma arquitetura rústica e simples, com casas populares, as tabernas, bem como para a monarquia tinham os castelos, as grandes abadias com seus salões amplos e fartos espaços voltados para os reis. Verdade. Mas assim, e sobre a economia, Erinaldo? O que você tem para falar para o nosso ouvinte, falar também para a nossa professora Maria Emília, ela que nos enfatiza sobre essa literatura? A economia da época era uma economia de subsistência baseada na agricultura, na pecuária, a criação de animais, a extração de minerais, e eu destaco a vinícola, pois a vinícola ela favorecia o uso do vinho, que nas tabernas era muito comum, quando os heróis nas tabernas, ao consumir vinho, discutia sobre suas aventuras, seus ataques e suas paixões. Essa era a economia da época.
Bem verdade, caro ouvinte. Então aqui eu quero agradecer, dar o meu obrigada a Erinaldo, a Carlos Magnus e dizer que só teve a contribuir. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte de casa, ele tirou algumas dúvidas sobre a época dos Três Mosqueteiros, sobre a época em que se passou a história. Então muito obrigado a vocês, meninos, e que nós futuramente sejamos professores mais informatizados e que também formemos o nosso aluno com grandes opiniões sobre as histórias, para que façamos que eles estudem, busquem mais. Obrigada, professor.